Capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam, pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e criou. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou-lhe Moisés, e disse, por que das águas o tenho tirado? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a tipo maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés, e disse, certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. E habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel seu pai, ele disse, por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas, e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino foi em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque, e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Como saber se Deus está guiando? Parte de uma palestra matutina em Copenhague, Dinamarca, 21 de julho de 1886, intitulada Examinai as Escrituras. Publicado na Review and Herald, de 3 de abril de 1888. Deparareis, como eu, com pessoas que professam ser santificadas e santas. Ora, essa doutrina encerra uma influência sedutora. Ela vos relatarão maravilhosos exercícios mentais para mostrar-vos que o Senhor as está guiando e ensinando. Como então podeis saber se o Senhor as está guiando? Bem, há uma prova. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. Se é suscitada a hostilidade do coração humano quando é mencionado o Senhor, o grande Jeová, podeis saber que a pessoa não tem ligação com Deus. As pessoas podem alegar que têm grande fé em Jesus e que não se pode fazer coisa alguma que não seja efetuada por Cristo. Pois bem,
quando Cristo despertar os mortos, dependerá inteiramente de vosso procedimento se tereis uma ressurreição para a vida eterna ou uma ressurreição para a condenação eterna. Assim, eles misturam todas estas verdades com o erro e não podem dizer o que é verdade. E se forem convidados a sentar-se e examinar as Escrituras convosco, para ver o que diz o Senhor, eu nunca soube de um caso em que a resposta não fosse que eles não tinham necessidade de examinar as Escrituras, pois o Senhor lhes dizia o que deviam fazer. A voz de Deus nos está falando por meio de sua palavra, e há muitas vozes que serão ouvidas por nós. Mas Cristo afirmou que devemos acautelar-nos dos que dirão: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali. Por conseguinte, como saberemos que eles não têm a verdade, a não ser que levemos tudo às Escrituras? Cristo recomendou que nos acautelemos dos falsos profetas que se nos apresentam em seu nome, dizendo que eles são o Cristo. Ora, se adotasseis o ponto de vista de que não é importante compreenderdes as Escrituras por vós mesmos, estaríeis em perigo de ser desencaminhados por essas doutrinas. Cristo disse que haverá um grupo de pessoas que dirá no dia do juízo executivo: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas Cristo replicará: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Esta é a única definição dada nas Escrituras. Vemos, portanto, que os que pretendem ser guiados por Deus, mas se afastam dele e de sua lei, não examinam as Escrituras. O Senhor, porém, guiará o seu povo, pois ele diz que suas ovelhas o seguirão se ouvirem sua voz, mas não seguirão o estranho. Por conseguinte, compete-nos compreender profundamente as Escrituras, e não precisaremos indagar se os outros têm a verdade, pois isso será visto em seu caráter. Aproxima-se o tempo em que Satanás operará milagres bem à vossa vista, alegando ser o Cristo, e se os vossos pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus, sereis então demovidos de vosso fundamento. A única segurança para vós está em buscar a verdade como a tesouros escondidos. Cavai em busca da verdade como o farieis por tesouros na terra, e apresentai a palavra de Deus, a Bíblia, perante vosso Pai Celestial, dizendo: ilumina-me, ensina-me o que é verdade. E quando o seu Santo Espírito entrar em vosso coração, para inculcar a verdade em vossa alma, não a deixareis sair com facilidade. Tendes obtido tal experiência em examinar as Escrituras que todo ponto é estabelecido. E é importante que examinemos as Escrituras continuamente. Deveis abastecer a mente com a palavra de Deus, pois podeis ser separados e colocados onde não tereis o privilégio de reunir-vos com os filhos de Deus. Então precisareis dos tesouros da palavra de Deus escondido em vosso coração, e quando a oposição irromper ao vosso redor, tereis de levar tudo às Escrituras. Em sonhos, eu podia entender que havia uma grande angústia em diferentes partes do mundo, e essa angústia estava aumentando. Estava aqui também, em Porto Rico. Já não havia estabilidade econômica e nem alimentar, e o pânico era grande. Fui transportada para o quarto de uma irmã que eu conheço. Lá, me vi contando a ela esse tempo e a preparação rápida e decisiva que precisava ser feita. Também me vi exortando a respeito da juventude que luta para ser leal ao Senhor e a respeito do perigo que se aproximava rapidamente. Eu a exortei a se preparar. Foi-me dado a conhecer que a oportunidade tinha chegado ao quarto de sua casa e ela
A aproveitou. Sentia-se seguro em seu próprio ritmo. A cena mudou e eu estava em minha casa. O telefone tocou e eu atendi a chamada. E ouvi a voz dessa irmã, que com grande medo e angústia me disse: Daisy, o que eu faço? Isso é terrível. O que eu faço agora? Estou desesperada, não sei o que fazer. Me diga o que fazer, me ajude. Ela estava desesperada. A situação era tal que ela não sabia o que fazer, ela não conseguia encontrar nenhuma solução. Vi que havia muitos como ela, que levavam o tempo de preparação levemente, e agora o desespero estava tomando conta de suas vidas. Nesse momento, acordei orando ao Senhor, para que pudéssemos fazer tudo o que sabemos que devemos fazer e não demorar. Senão, o tempo vai nos alcançar e então será tarde demais. Eu oro para que no Senhor possamos avançar antes do tempo. Que o Senhor nos abençoe. (24 de fevereiro de 2021) A palavra do Eterno veio a mim dizendo: Meu povo pereceu por causa do conhecimento. Não porque não existia, mas porque eles não o quiseram. Estes serão culpados diante do julgamento por terem rejeitado as bondades do céu. Vez após vez falaram a Jerusalém, e durante 7 anos aquele peregrino andou pelas ruas, sendo escutado, mas não ouvido. E hoje não é diferente. Ouvem e não escutam, escolhendo entre todas as supostas opções que eles mesmos se forjam. Como então eles dizem: Nós servimos a Deus, quando eles não me conhecem? E eu os conheço e vejo suas obras, que são sua própria conveniência e altivez de espírito, a arrogância humana que clama apenas por eles, quando vislumbra um pouco do que está por vir, vivendo vidas efêmeras, incapazes de deixar crescer nem um fio de cabelo na cabeça. Vivem como pavões e têm bocas grandes de cachorro, gritando: Eu conheço Deus e você. Acreditados em sua própria opinião, eles estão enganados e enganando a muitos. E apesar disso, sim, multidões o seguem. Acaso eu não fiz o ser humano? Não sei como funciona o seu cérebro e o seu raciocínio? Por que você finge na minha presença e torna meus sábados, feriados e luas novas abomináveis diante dos meus olhos? Sua falta de respeito é seu viver diário. Você quer encobrir isso nesses dias e eu não consigo olhar para que meu furor não se acenda. Desavisados, fanáticos de suas próprias ideias que os levarão à perdição. Vocês rebaixam a norma em vez de elevá-la em sua vida e não tremem ao fazê-lo. Teus raciocínios incapazes de ver a verdade como ela é, eu te isentarei da eternidade e você não sofrerá por isso. Você brinca com o efêmero e o cuidado como uma pérola de grande valor e você não sabe que tudo o que seus olhos conseguem ver será desfeito. Você não sabe que tudo é efêmero? Você não sabe que somente dando frutos dignos de arrependimento você herdará a vida eterna? Você vive para si mesmo, pensando apenas no seu deleite, e acha que assim será coroado de glória? Por si mesmos não pode fazer o bem, mas você me coloca de lado. Eu vejo quantos hinos você canta, quantos versos da minha palavra você memoriza, e vejo quão pouca atenção você dá aos meus profetas. Dia após dia há tempo para seus planos, e você vive para eles, e eu não estou lá. Quantas vezes você ora de joelhos quando pode fazer isso?
Será que o falar um com o outro está de acordo com minhas palavras e o meu exemplo? Você se esconde dos seres humanos para dar uma aparência de piedade, e isso não vai te salvar. E você anda descaradamente diante de mim e de minhas testemunhas. Cala na verdade e fala na mentira, preparando rede às minhas palavras para que outros caiam e sejam culpados da morte, como tu serás. Agora, povo, se levanta e não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Refugiem-se em mim e não te esconda com a indolência. Afasta-te, vira o teu ouvido e os teus olhos. Não olhe para os seus caminhos, não cobice os seus bens, porque tudo será para eles estopa, e ninguém que seguir os seus passos será salvo. Retornem para mim e sejam puros, e somente lá vocês encontrarão descanso para suas almas. Não vá atrás deles, que depois de conhecerem a verdade, e esta ser provado ante muitos, hesitam em ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios que serão proclamadas por todos. Vivam a sua própria experiência. Em verdade vos digo que ninguém que ouvir isso será desculpado em meu reino, porque em verdade vos digo, um dia de choro e gemidos, e sem consolo será o dia em que muitos acreditarão que estão salvos e a primeira praga os invista. Haverá grande lamento, terror e choro, e não haverá mais escapatória para eles. Dia de cobrança e não de oportunidade, um dia de separação total e não de coleta, um dia de alegria para os fiéis e de grande amargura para os infiéis. Muitos acatam o dever por medo e não por convicção, e não sabeis que a eficácia disso é nula? Um foi aquele que sofreu por você, e você não quer sofrer por ele? Com tudo isso, até mesmo minha misericórdia se estende à alma penitente, que luta diante de mim para fazer minha vontade. Escuta, povos e nações, o Eterno olha para as tuas inclinações e a balança dá a medida certeira. Acaso não pensais que há um julgamento em que cada um dos seus casos será examinado e não haverá ninguém presente? Acaso os seus pecados que estão em seus membros não te fazem tremer diante da minha presença? Eu me aproximei de vocês com minhas palavras por alguns anos antes desta última geração, e vejo quem as expõe e quem as recebe. O expoente é ofendido, açoitado, injuriado, e muitas vezes sua força o abandona, suportando grande reprovação e rejeição de muitos que continuam em seu próprio caminho. Amaldiçoado por muitos, abençoado por outros, ele busca o bem de todos por meio da verdade, mesmo que receba açoites por eles. Eu vejo e tenho visto como meus profetas de antigamente também sofreram por minha causa. Mas ai daqueles que os fazem sofrer, porque vivo eu que para esta hora foi escolhido desde o ventre de sua mãe, e grande tribulação sofreu desde a concepção, vivendo grandes privações, muitas durezas. Resolveu me seguir aonde quer que eu fosse, e assim hoje ele veio levantar minha voz entre vocês, mas muito de vocês o consideram vil e não recebem as palavras de sua boca. Seus pensamentos tolos dizem: Deus não fala, ele não ouve e nem vê. Impiedosos, como as nações da antiguidade, eles denigrem e oprimem aquele que é a minha voz entre o povo. Eles o privam de ajuda, cercam-no de adversidades e o privam de pão, segurando o que ele não usa e cuidando do que é útil para eles. Era de se esperar, porque assim foram com seus antepassados, e não podem ver que minha voz ainda é ouvida nesta última geração, por amor ao meu nome. Dê ouvidos e agora escute. Ore e jejue, porque grande violência se levanta naquele que afirma ser meu povo. E ali os provarei, e minha voz ficará em silêncio por um momento,
e meus olhos esquadrinharão as profundezas de sua mente e coração, e lá verei de perto, e eles serão conhecidos como os conheço. Então voltarei a falar, para guiar meu rebanho real para pastos seguros. Estas foram as palavras que recebi do Eterno, e as transmito fielmente a cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.